Caríssimos seguidores e ouvintes, salve Maria, bem-vindos a mais uma conversa com o Padre Jorge. Padre Jorge, salve Maria. Salve Maria, São Paulo. Seu Padre, o tema anjos, espíritos, almas tem feito bastante sucesso, há muito interesse nesse tema. É um tema, mas ao mesmo tempo há muitas dúvidas também. E várias pessoas partilharam algumas dúvidas, algumas perguntas. Mas como é que as pessoas têm dúvidas com alguma coisa assim tão misteriosa? Eu não consigo compreender. É, algo assim, meio invisível. Há perguntas assim dentro desse sentido também, que as pessoas gostavam de ouvir uma pequena explicação. Mas eles fazem do que chegou. Há muita gente que faz muita confusão com muita coisa, tipo de almas de nossa, depois que morre, as que vão para o céu, as que vão para o inferno, as do purgatório, anjos, se as almas se podem transformar, se têm liberdade ou não. É uma série de dúvidas que colocaram e que os nossos ouvintes gostariam de ver respondidas. Então temos muito gosto em falar sobre esse tema. É um tema misterioso, primeiro, né? E ao mesmo tempo é um tema que evidentemente não vai ser o padre a falar aqui, não vai explicar, digamos, a sua opinião, tal seria. Nós vamos dar aqui a doutrina da Igreja Católica acerca desse assunto, que é, digamos, a mais sensata e baseada, inclusivamente, na própria revelação, evidentemente. A primeira pergunta que as pessoas colocaram, mesmo que é de curiosidade, é esta: os mortos aparecem mesmo ou é uma mera ilusão da pessoa? Isso é uma pergunta. Alguém pode me responder? Se os mortos aparecem mesmo. É assim, tanto quanto a pessoa pode ver, quando nós somos crianças, temos 5, 10 anos, ouvimos falar, talvez pela primeira vez, dessas aparições de mortos, que apareceu a tal pessoa da família, ou apareceu o tal amigo, ou o tal vizinho, ou então um filme, uma coisa qualquer, uma história. E a pessoa fica a pensar, mas o que é isso? Não é? Mas aparecem. E de facto, digamos, a pessoa, à medida que vai vivendo, se tem tempo para viver, o que nós damos conta é que não há ninguém, não é? Isto aqui acho que é uma coisa que eu não estou agora a falar por mim, né? Mas não há ninguém que não conheça histórias de mortos, né, que apareceram. Ninguém. Acho que pode ser que a pessoa não tenha visto, ou os pais, ou os filhos, ou, pronto, mas não há ninguém que não conheça, né, pessoas de histórias, né? E de maneira que eu acho que, bom, primeira coisa, sabemos que os mortos aparecem, até porque na Sagrada Escritura aparecem os mortos e as pessoas podem narrar N casos. Então, de facto, há aparições, isso acho que é inegável, não é? Se negar isso seria tentar negar o Sol. Apesar que o Sol ainda é mais evidente porque é diário, é constante, não é? E temos dia de Sol, depois à noite temos a Lua, temos o Sol, temos a Lua, mas que haja aparições de mortos, acho que é uma coisa que é uma evidência, porque toda a gente conhece histórias. Sim, na sua família ou nos seus círculos. Se há muitos relatos sobre isso, é provável que também aconteça. Entretanto, a Igreja tem uma resposta para tudo, não é? E aqui em relação aos mortos, às almas dos mortos, como é que a Igreja distingue essa parte? Porquê é que eles podem aparecer? E outra pergunta é, imaginemos que eu tenho um ente querido que morreu, que eu gosto muito dele, e eu gostava que ele me aparecesse. Eu posso ou não posso pedir que ele me apareça? Isso era uma pergunta. Certo, e são várias perguntas aqui. São várias. À medida que a gente vai conversando, vou-me lembrando das outras. A primeira coisa que nós pensamos que um morto aparece é um fantasma. Né? Tipo o Gasparzinho, Caspar. É que aparece o fantasma, então com um véu branco. Aliás, eu lembro quando era assim jovem, de primeiros livros, Grandes Mistérios. Então aparecia de vários mistérios, então era o Jack Peste Cabra, era a história do Triângulo das Bermudas, toda a gente já ouviu falar, né? E também apareciam fantasmas, então até punham fotografias de algumas dessas aparições, porque certamente a pessoa já naquele momento tinha a máquina fotográfica ali à mão para tirar a fotografia do fantasma que lhe apareceu e desapareceu em segundos, e por acaso ficou logo, né, apanhado na foto. Não, mas claro, não, sempre na nossa cabeça, na nossa mente, fica a ideia de que a alma, uma vez que é espiritual, não é aparecível, não é, digamos, não é distinguível por traços, porque os traços são os traços do nosso corpo, não é? Digamos, é o nosso físico. Uma vez que o físico está na Terra, o que é que aparece? E por isso é que aparece a alma com o lençol por cima, com os buraquinhos, para sabermos que são 2 olhos.
Então ia pairar assim, porque já não vive nesta terra, então já fica sustentada no ar. E pode ser que em algumas ocasiões tenha aparecido algum espírito dessa forma. Mas essa é capaz de ser a ideia errada que as pessoas fazem acerca da alma humana, não é? Sim, porque a alma depois humana... que sai do corpo fica assim uma espécie de um fantasma. Exato, a alma não fica um fantasma. Digamos, a alma não é retratável. Não é? Porque o que é que a Igreja explica acerca da alma? Nós somos seres biológicos, por um lado. Né? Temos um corpo biológico que nasce dos nossos pais. Né? Tem características dos nossos pais, ou dos nossos avós, dos antepassados. E no momento em que somos criados, nós temos... no momento que nós nascemos, onde somos concebidos mais concretamente, Deus cria a nossa alma. Como é que isso pode ser comprovável? Não é. Isto é de fé. Isto é o que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, é que nós, quando somos concebidos, Deus, em determinado momento, não se sabe bem ao certo, existem hipóteses na teologia, mas que a nossa alma é criada. Então a alma não existia antes, como acreditavam os antigos. Por exemplo, Platão acreditava na existência anterior da alma, e que depois a alma vinha para o corpo por razões assim fatais, era fatal como o destino. Ela tinha de vir para o corpo para purgar alguma coisa. Não era uma alma perfeita. Platão, porque ele seguia uma série de crenças antigas. E de maneira que a alma que tinha um conhecimento claro das coisas acaba por perder uma parte da sua memória ao encarnar. E por isso é que quando nós nascemos não sabemos nada, temos de nos ensinar praticamente tudo. Quer dizer, era uma crença completamente estapafúrdia. Ou seja, a alma não existe antes. Não é? A alma é criada no momento da nossa concepção. E então nós somos seres humanos, enquanto ser humano, nós somos um composto de alma e corpo. Eu sei que há vários filósofos que contestam, inclusive teólogos modernos, contestam muito esta dualidade, né, que a Igreja encontrou para explicar o que é o ser humano. Mas é a realidade. Nós não somos nem só um corpo biológico, né, uma matéria viva, né, e também não somos só um espírito. Como inclusive já há muitas crenças atuais que também vêm do antigamente. Por exemplo, os docetistas, que era uma heresia, o docetismo, uma heresia dos primeiros séculos, defendia que Jesus, Nosso Senhor, não era homem, era apenas uma aparência de homem. Daí o docetismo, que significa aparência. Então, Nosso Senhor era um espírito só. Um espírito já existia e de que veio ao mundo, e quando o corpo morreu, ele voltou lá para os céus. Então, nós sabemos que não somos nem só espírito, como Nosso Senhor também não era só um espírito, era um verdadeiro homem, corpo e alma, e nós também temos o nosso corpo e a nossa alma. E quando nós morremos, né, isto filosoficamente Aristóteles chamou de ilemorfismo, ou seja, que é uma conjugação precisamente entre o corpo e a alma. E depois a escolástica, o ensino da Igreja, através de São Tomás de Aquino e de outros grandes escolásticos, pegou nesta concepção a forma e a matéria e dá uma explicação ao que é o ser humano. Não é? Mas nós sabemos que ao morrer, ou pelo menos temos essa ideia de que quando morremos alguma coisa fica. Não é? Uhum. Nós vemos o corpo, por exemplo, vamos a um funeral, vemos ali o corpo. Desta semana foi um funeral de um sacerdote. Vemos ali o corpo do sacerdote e dizemos assim, ele não está aqui. Mas de alguma forma nós temos a ideia de que ele está vivo. Ele está em algum lugar. Ou seja, não é possível que aquele ser, aquela pessoa, tenha desaparecido assim, do nada. E porquê? Porque a nossa alma, de facto, é eterna. Ou seja, eterna no sentido em que, a partir do momento em que ela foi concebida, lá está, na nossa concepção, esta alma não morre jamais. Ou seja, isso levanta aqui também uma outra questão que estavam a perguntar, que a partir de quando é que a alma, digamos assim, a alma da pessoa sai do corpo? Ele passa a ser um morto, propriamente, não é? Porque depois vamos entrar aqui noutras interessantes, chamadas de invocar os mortos. Mas as pessoas também têm alguma dúvida nesta questão. Quando é que a pessoa realmente está morta? E o que é que isto tem a ver com a alma e com os espíritos, o estar morto? Sim. Então, evidentemente que, ainda que tivesse aqui o melhor cientista da face da Terra, né? Um desses grandes cientistas, ou neurocientistas, e tentasse dar uma explicação, ele nunca ia dar uma explicação cabal, porque é impossível dar uma explicação cabal, porque a ciência
baseia-se na experiência. Se não há experiência, então não é possível dar uma resposta factual, não é? Sobre um caso concreto. Então, quando é que a pessoa morre e quando é que não morre? Então, podemos ver, por um lado, pelas experiências que há acerca da passagem, do transe da morte e de pessoas que depois acabaram por voltar a viver, ou seja, porque não morreram, não é? Porque morrendo a pessoa não volta mais à vida, a não ser por ressurreições, como Nosso Senhor operou ressurreições. Então nós vemos que, de facto, há um momento que é, digamos, não é experimentável por nenhuma máquina, nem pelos nossos sentidos, mas que há algumas pessoas que voltaram, contaram. E evidentemente que se elas voltaram é porque não chegaram inteiramente a morrer. Eu tenho aqui um livro, por exemplo, que é digamos, uma espécie de clássico deste tema, chama-se Vida Depois da Vida. É de um médico chamado Raymond Moody. Isto é da década de 70 já, este livro, já um pouco antigo, onde ele entrevistou 150 pessoas que passaram pela morte, não é? E depois voltaram à vida. Não é que eles voltaram à vida, é que eles não chegaram a morrer. Esse é o ponto. Quer dizer, biologicamente, ou melhor, cientificamente, e de um ponto de vista médico, eles morreram porque não havia baixos batimentos cardíacos, não havia mais, digamos, a parte cerebral. Atividade cerebral. A atividade cerebral deixou de funcionar. Ou seja, ele dá até uma espécie de um elenco de vários âmbitos por onde se foi classificado como um morto, né? Aquela pessoa foi classificada como um morto. E depois, entretanto, voltou à vida. E depois as experiências que as pessoas tiveram, porque as pessoas dizem-se vivas ainda. Muitas delas viam-se a si mesmas e viam os médicos a dizer, está morto. E elas às vezes diziam, não estou! Só que o médico não havia, porque a boca não falava. Claro. Ou seja, era a alma dela. Era a alma dela que estava... Depois o médico, pronto, ele acaba por fazer uma série de hipóteses, levanta uma série de... Ele é mais, digamos, analítico, mas ele depois pega na Bíblia e qual é digamos, a explicação que a Bíblia dá. Depois pega nas teorias de Platão, lá está, e também naquelas teorias da metempsicose, da reencarnação, que até podemos vir a falar daqui a pouco. E depois fala também do livro Tibetano dos Mortos. Mas tudo o que ele comenta aí, e depois fala também de um ocultista do século XVIII, que é o Swedenborg, que era um sujeito, umas doutrinas raríssimas. Mas o que acontece é que, de facto, as pessoas com que ele falou não chegaram a morrer. O mesmo passou-se com esta senhora aqui, que acho que muita gente conhece, pelo menos quem é assim ligado à igreja deve ter ouvido falar, que é a Glória Polo, que é uma senhora colombiana que em 1995 estava a passear com o sobrinho, eu tenho aqui o livro dela, chama-se Da Ilusão à Verdade, porque ela não acreditava, ela era católica, mas não acreditava enfim, na vida eterna, não acreditava em nada, céu, inferno, vivia como se Deus não existisse. E ela passeava com o sobrinho e caiu-lhes um raio em cima. O raio caiu em cima do sobrinho e dela. O sobrinho foi carbonizado imediatamente e morreu. Pronto, foi imediato. E ela foi dada como morta também. Porque ela ficou carbonizada, apesar que nas fotos posteriores, eu não sei bem que ela... Porque foi provavelmente um milagre que aconteceu. Ela foi carbonizada, os órgãos dela, alguns deles ficaram também carbonizados internamente, o raio saiu pelos pés, não é? E ela foi depois levada para o hospital e dada como morta. E o que é que ela conta? Nesse interim, nesse transe, ela diz que foi levada por Deus ao céu, ou melhor, não chegou a ver o céu, mas teve a ideia e a contemplação de que existia um céu e um inferno, e que ela, pelo julgamento dela e pela vida dela, porque isto é algo que dizem, aliás, os do outro livro do Raymond Moody, também muitos dizem isso, que eles têm, de repente, nesse momento em que aparentemente já estão a passar para a morte, né? Eles têm uma noção de tudo o que fizeram na vida. É uma espécie de raio de luz, assim, um flash, que as faz perceber tudo o que fizeram e ter uma noção, digamos, do bem e do mal que fizeram. Então, ela teve isso também e ela percebeu que ia para o inferno. Ela ia para o inferno. E Nosso Senhor aparece para ela e diz: Glória, este é o lugar para onde tu devias ir, pela vida que tiveste até agora. Ele tinha 36 anos. Mas eu quero-te dar uma segunda oportunidade. E Nosso Senhor fala voltar à terra e diz: eu vou-te fazer com que vivas, mas que tens de narrar tudo o que te aconteceu.
para servir de exemplo para muitas almas, para muitas pessoas. Então ela, de repente, ela estava no hospital já para ser levada para a morgue, e de repente ela voltou à vida e ficou inteiramente lúcida, inteiramente normal. E então ela escreveu esse livro, que é Da Ilusão à Verdade, para mostrar como de facto, depois da morte, há uma vida. Agora, quando é que é a morte? Nós não sabemos. Isto é do ponto de vista, digamos, médico, não é? Ou seja, os médicos diziam que está morto, mas está vivo. Uhum. O que é que a Igreja ensina agora? A Igreja ensina que, como nós temos o corpo e a alma, só morremos verdadeiramente quando a alma sai do corpo. E quando é que ela sai do corpo? Aí é que está, nós não sabemos, não há máquinas para medir. O padre Rui Marinho, que é um grande teólogo, baseado em vários santos e autores, diz que se a pessoa morrer verdadeiramente, digamos, a alma ainda permanece no corpo, talvez é o momento do julgamento, digamos, não sei qual será o tempo, e a alma pode demorar meia hora, 1 hora, às vezes até 3 horas para sair do corpo. Mas isto, de facto, morreu. Ou seja, morreu, a alma ainda permanece ali um certo tempo. No caso destas pessoas aqui, elas não tinham morrido, mas o organismo não vivia também. Uhum. Isso é quase estranhíssimo, não é? Mas a alma não saiu do corpo. Então, a alma... por isso é que eles voltaram à vida. É porque a alma não chegou a sair do corpo. Apesar de terem ficado, talvez, dias, ou não sei, alguns dias assim, em estado de semi-morte, digamos assim. No caso concreto, a Igreja então explica que a morte dá-se precisamente quando há essa separação da alma. A alma separando-se, claro, o corpo começa a ter uma série de características de morte e pronto, e não há mais volta atrás. A alma entra dentro, digamos, da eternidade, é julgada, é o juízo particular de cada um. E aí, pronto, dá-se propriamente a morte. Entram aqui outras... ora bem, já demos aqui uma visão geral do lado humano, não é? Enquanto estamos com a alma, e agora passamos aqui mais para o lado espiritual. Houve a separação da alma e do corpo, que a Igreja define a morte assim, separação da alma e do corpo. E a alma, então, ela foi julgada, vai receber um destino. Entretanto, há aqui algumas dúvidas que surgem em relação a este aspecto aqui do mundo dos espíritos. A alma, no outro, digamos assim, no outro mundo, ela vai progredindo até se transformar num anjo. É uma boa pergunta isso aí. Se ela tem vida própria, tem independência. Imaginemos, morreu, quer tomar um cafezinho. mas gostou de um grupo de amigos e gosta de ficar no meio deles. Então vem do outro mundo e fica ali a conviver com eles. Acho que até há filmes assim sobre esse tema. Pois é, as questões que me colocaram ou então, também foi ou então, tipo, era uma alma tão boa que ele, tendo morrido, quis voltar para ajudar os amigos, ou para ajudar a esposa, ou para ajudar o filho. Aí aparece isso nos filmes. Ou então aparece como um cão assim que parece um anjo da guarda. Eu lembro que havia uma coisa qualquer que era um cãozinho que ajudava as pessoas, que era uma espécie de cão anjo da guarda. Era encantador o cão, mas... É quase um clássico dentro desse tipo de filmes. Então, o que acontece é que, de facto, isto é a doutrina católica. A partir do momento em que a pessoa morre, a alma não tem crescimento espiritual, evidentemente. Porquê? Porque a fase da sua vida foi a vida. Ou seja, a alma, quando está fora do corpo, não é a pessoa que está lá. Está enquanto a inteligência, enquanto a vontade, de facto. Porque isso faz parte do nosso ser espiritual, mas não somos nós inteiramente. Porque nós só somos inteiramente aquilo que somos com o nosso corpo. Então, a partir do momento em que nós morremos e separamos-nos do corpo, por um embate violento, um acidente, por uma morte assim, até de repente lenta, ou por um raio, não é? como essa Glória Polo. Então, a partir do momento em que nós morremos, o que acontece é que a alma separa-se do corpo e a partir desse momento a alma não tem mais progresso, ou seja, a fase do crescimento, da virtude, do mérito, da possibilidade de mérito, acabou. Mas eu queria só fazer mais um sacrifício para poder purificar tal coisa. Acabou. Ou seja, eu tive a vida inteira para fazer isso. Agora, se quiser, vai ter que ser no purgatório. Não há outra hipótese. Então, a partir desse momento, não há mais hipótese. Então, a alma não progride mais. Ela pode, e sim, purificar-se das coisas más que fez, se está perdoada ou se arrependeu. Então, existe realmente o purgatório, que falámos já no outro dia sobre ele. Mas que há progresso. Ou que a alma o senhor falou da transformação. Transformar em anjo. Ela vai progredindo até chegar ali àquele nível de anjo.
Não, não existe isso em lado nenhum. E há gente que argumenta com o Nosso Senhor. Diz assim, não, na outra vida vão ser como os anjos. E as pessoas, então isso quer dizer que a gente vai se transformando até chegar a anjo? Não, aí que está, é que o Nosso Senhor já disse, como os anjos. Ou seja, os anjos são uma coisa e nós vamos ser parecidos com eles, porque vamos ser espirituais, não é? Mas não vamos ser iguais aos anjos. Não é? Nem nunca vamos Senão ser ele teria anjos. dito, nós vamos nos transformar em anjos. O Nosso Senhor nunca disse isso. Diz, vamos ser como os anjos. Ou seja, no sentido em que nos vamos espiritualizar. Até porque o nosso corpo ganhará características espirituais, como aliás, isso Nosso Senhor, que é o paradigma de tudo, Nosso Senhor mostrou isso quando ele apareceu em corpo glorioso aos apóstolos. Não é? Tinha as 4 características do corpo glorioso. Mas o que acontece é que a nossa alma não tem... E depois há uma coisa importante, que é bom que o senhor faça essa pergunta, é que então existem seres... No outro dia até falámos sobre isso, num outro podcast. Então, o que é um ser espiritual? Deus é um ser espiritual, não é? Deus é o ser. É a origem de todas as coisas. Então, é espírito. Não é? Depois existem puros espíritos, que são precisamente os anjos. E nisto eles diferenciam-se de nós, que nós não somos puros espíritos. Há certos veios de meio gnósticos hoje em dia que diz, não, nós somos espíritos encarnados. Não somos espíritos encarnados. Aprisionados. Nós somos pessoas de corpo e alma. Não somos um espírito que veio aqui à Terra, como pensavam lá os platónicos, ou o neoplatonismo, né, que estamos aprisionados neste corpo, né, e temos de então purgar, e temos de nos purificar neste corpo. Isso é uma doutrina completamente herética. Não é isso, não. Nós somos corpo e alma. E quando nós saímos do corpo, nós não somos inteiramente nós, porque falta a parte corporal. Por isso é que haverá uma ressurreição no fim dos tempos, e o nosso corpo ressuscitará e unir-se-á à alma, para sermos inteiramente aquilo que nós somos, ou seja, um ser humano. Ora, o espírito, no caso do anjo, ele é puro espírito. Nós dizemos que temos uma alma e também dizemos assim, digamos, analogicamente, somos espirituais, porque somos. Não é? Porque o nosso espírito não tem matéria. Infelizmente, há uns filósofos, e hoje em dia cada vez mais, mas, por exemplo, no início do século XX, vários ateus, né? Cientistas ateus, como por exemplo o Bertrand Russell, que escreveu um livro a explicar porquê que eu não sou católico. Não sou cristão, no caso. Ele era um inglês, ele morreu com cerca de 100 anos. Ele é um dos grandes matemáticos do início do século XX. Ele e um outro chamado Whitehead escreveram um livro, Principia Mathematica, uns crânios, assim, quem sabe um pouco assim da história da filosofia conhece o Bertrand Russell. O Bertrand Russell, a gente pensa assim, ele era um ateu, e realmente ele considerava-se um ateu. Mas ele acreditava, isto é que é curioso, e o Whitehead também, ele acreditava num espírito universal, não é? E do qual nós também fazemos parte. Então é curioso. Ele não acredita no catolicismo, né, na doutrina do corpo e alma do ser humano. Mas ele acreditava num espírito. E ele, inclusivamente, ele e o Whitehead tinha imagina, ele era matemático, só que criou uma doutrina chamada Process Theology, uma teologia do processo, para explicar como o universo como que vai evoluindo, e o próprio universo é Deus. E a nossa parte consciente seria uma participação desse Deus universal. Então nós vemos que estes sujeitos, como esse Bertrand Russell, ateu, ou pelo menos não crente, assim, nas principais religiões, ele acreditava em alguma coisa. Ou seja, ele acredita. Só que eles, em vez de dizerem que o espírito é um puro espírito, para a maior parte deles, isto está em livros, a parte espiritual do ser humano é uma espécie de matéria. E a gente vê que é algo que faz roçar o espiritismo. Porque o Allan Kardec, o fundador oficial do espiritismo, dizia que o espírito, o que ele chamava de espírito, a alma do ser humano, não é espiritual. Ele dizia que há uma espécie de uma ponta da matéria, uma espécie de matéria, uma arquimatéria. Mas ele não considera uma parte espiritual. Até esse Allan Kardec, não é? Quando falam da reencarnação, da vinda que a pessoa vive não sei quantas vidas e vai se reencarnando, ele não acredita no espírito como nós acreditamos. Nós somos puro espírito. Ele acreditava no espírito como se fosse uma espécie de como é que se diz assim? Uma arquimatéria. Pronto. Uma matéria sublimada, digamos assim. Ou seja, não é o conceito que... E por isso é que eles falam, os espíritas, e há hoje em dia muita gente que infelizmente cai nessas balelas também,
Porque eles dizem que existe o perispírito, ou seja, o corpo, como é que eles chamam? O corpo astral. A pessoa deve ter ouvido falar sobre isso. Bastante. O corpo astral. Então a pessoa tem um corpo, tem o corpo dela e depois tem o outro corpo, que é o corpo astral. Depois falam da aura, que é o corpo astral que aparece. Não é? Então a gente vê como são coisas completamente malucas, não tem nada a ver. Bom, mas não tem nada a ver com a doutrina católica. E no fundo, esse corpo astral seria uma matéria que não é. E depois eles dizem que é científico, não é? Só que isto não está comprovado em lado nenhum, porque não existe o corpo astral. E para ser científico tem que ser comprovado por qualquer um que analisa os resultados. Pois, então. Mas mostra no fundo que esses crentes na reencarnação, esse Bertrand Russell e outros, eu citei aqui alguns autores, mas há vários. O Bergson também era um pouco assim, que é um outro filósofo do início do século XX. Eles acreditam em princípios espirituais, é curioso. Eles não são católicos, não é? Eles não são nenhum ramo da religião, assim, das religiões principais, mas eles acreditam em algum princípio espiritual. É curioso. Agora, nós também acreditamos. Agora, como é que nós sabemos então e porque é que nós nos diferenciamos deles? É porque nós temos a revelação. É porque a Sagrada Escritura mostra que de facto existem anjos que são puro espírito. Existem homens que são espirituais, ou seja, são compostos de corpo e de alma, mas não são puros espíritos. E se transformarão em anjos. Os homens não se transformam em anjos. Somos espécies diferentes, não é? Completamente. E pegando aqui este exemplo que o senhor deu, que as pessoas estavam, digamos assim, tinham essa dúvida, que a alma pode-se ir transformando até chegar a anjo, e depois também há, digamos assim, uma espécie de uma dúvida que se a gente pode invocar os anjos não são mortos, não é? Não estão mortos, porque são puro espírito e sempre estiveram vivos. Entretanto, há aqui uma dúvida em relação às almas, que é em relação à invocação dos mortos. Está na Sagrada Escritura, está na Bíblia a dizer, não se pode invocar os mortos. Entretanto, há aqui algumas situações que suscitam algumas dúvidas. Os santos estão mortos e a gente invoca os santos. Reza, pede coisas, faz promessas. Qual é que é o problema aqui da invocação dos mortos? Porque é que Deus proíbe a invocação dos mortos, mas a gente, na nossa prática católica, invoca os santos? Mas Deus proíbe a invocação dos mortos. É o que está na Bíblia. Então, vamos ver aqui. Não, este aqui eu já vou pegar daqui a pouco. Eu pus aqui, como eram vários pontos da Sagrada Escritura, em partes diferentes, não dava para ficar aqui a folhear, senão nunca mais saímos. Mas eu pus aqui alguns pontos, alguns trechos do Antigo Testamento que mostram que é de facto proibido por Deus a necromância. O que é a necromância? É precisamente a pessoa procurar adivinhar as coisas, sobretudo as coisas futuras, ou até coisas que se passaram, através dos mortos. Ou, pois a palavra também derivou para nigromância, mas pronto. Mas a necromância é necros de mortos e mância significa de adivinhação. E então, na própria Sagrada Escritura, aparece, por exemplo, no livro do Levítico, capítulo 20, versículo 27. O homem ou a mulher em que houver algum espírito, ou seja, aquelas pessoas que se dizem que são médiums, e o exercer, espírito, aqui diz de pitoniza, assim, não, e o exercer, sejam punidos de morte. Deus manda punir de morte a quem exercer essa, digamos, mediunidade, digamos assim. Depois, no livro do Levítico, no capítulo 19, versículo 31. Não vos dirijais aos magos, nem interrogueis os adivinhos, para que vos não contamineis por meio deles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então é claramente declarado por Deus que é proibido a pessoa invocar os mortos. Já vamos... E os santos, como é que fica? Pois é. Agora, aqui no outro trecho, por acaso eu comi aqui, eu acho, não sei se era do Êxodo ou se é também o Levítico. Não se ache entre vós quem consulte adivinhos ou observe sonhos e agoros, nem quem use malefícios, nem quem seja encantador, nem quem consulte pitões ou adivinhos, ou indague dos mortos a verdade. Ou seja, eu quero saber uma coisa sobre o meu marido, ou o meu filho, ou a minha avó, ou o meu avô. Então eu vou ter com a... Isto é proibido por Deus. Está na Sagrada Escritura. E depois há o fato concreto, né? A história de Saúl. Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 28, versículos 5 a 25. Quem quiser, para quem não conhece, Saúl, primeiro rei de Israel, por mandato de Deus, proibiu
as pitonisas, ou seja, as videntes mágicas, no seu reino. Foram todas expulsas. Só que houve uma que ficou. E ele não sabia. Pronto, ele não sabia. E quando ele estava para perder uma batalha, estava num grande drama, a guerra, estava no meio da guerra, então ele pergunta a um dos soldados onde é que havia pitonisas. E ele disse, meu rei, foram todas mandadas embora por si. Né? Você mandou expulsar todas. Mas o homem sabia, não, mas existe uma que ficou em Endor. Então o Saul vai de noite até Endor para chamar Samuel, o profeta Samuel, que já tinha morrido, né? E saber o que deve fazer, né? O que é que aconteceu, como proceder daqui para a frente. E Deus vai castigá-lo. Esse vai ser o ponto, mas vejam só, vai ser o ponto por onde Deus irá castigá-lo. No livro das Crónicas diz assim, porque narra depois esses acontecimentos também, diz assim, Saul morreu por causa da infidelidade, pela qual se tornara culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor e por ter consultado necromantes. Ou seja, ele foi obediente noutros pontos também, mas por ter consultado, está aqui, legível aqui, necromantes. Diz assim, não consultou o Senhor e o Senhor fê-lo morrer. Então, vejam só como, claro, a pessoa deve ter, em primeiro lugar, confiança em Deus. Ele não teve confiança em Deus, ficou meio desesperado, então foi consultar os magos. No caso essa necromante, e acabou por ser castigado por causa disso. Então Deus proíbe totalmente nós invocarmos os mortos para sabermos as coisas. O Espiritismo utiliza-se muito disso, né? Manda vir certas pessoas para saber o que aconteceu, onde é que está tal pessoa, porque é que me está a acontecer isso, como me livrar daquilo. Então isso é totalmente proibido. Agora, o que não é proibido, isso aí é claro, é nós rezarmos aos santos, pedirmos a ajuda dos santos, não é? E invocarmos, nesse sentido, invocarmos os santos. Nós invocamos a ajuda deles. Pedimos a proteção deles para que eles estejam até próximo de nós, o nosso anjo da guarda próximo de nós. Isso é um tipo de, digamos, para dar um sentido à palavra invocação. A outra invocação que está proibida é a pessoa chamar, né, um vidente, um mago, uma pessoa, pronto, com os nomes que a gente quiser dar, para descobrir coisas futuras ou coisas passadas. E para resolver os problemas da vida. Ou seja, a pessoa, em vez de se confiar em Deus ou nos seus santos, ou anjos, ou em Nossa Senhora, né? Ela vai tentar confiar, né, nos mortos. Isso é que é... Até porque não, digamos assim, não há certeza de que seja aquele morto. Imaginemos vai uma vidente... Este é que é o ponto. E diz assim, olha, eu queria falar com São José. Aí de repente o vidente diz, olha, então São José já está dentro de mim, pode falar à vontade. Não, é uma sala de espera, assim, olha, chamaram quem? Olha, desta vez chamaram São José. Então São José, desculpe, com licença, deixa-me passar aqui. Passar à frente e vai São José. Então eu vou aparecer aqui, eu sou São José. Sabe-se lá, é o diabo disfarçado de São José. Então, este é que é o ponto, é que de facto, isso é, bom, da vida dos santos, nós sabemos que podem aparecer almas do céu, do purgatório, e do inferno. Almas do nada não aparecem. Ou seja, porque na eternidade só existe céu, purgatório ou inferno. Não há outro sítio para... mas as almas não andam por aí, eu sinto a presença de alguém. Tá bom, ainda que haja alguém ao seu lado, né? Se a pessoa disser isso, eu sinto aqui a presença de alguém, ainda que haja a presença dessa alguém ao seu lado, essa alma ou está no céu, então é uma presença boa, ou está no purgatório, é uma presença também boa, já vamos ver porque é que a alma está ali, ou uma presença infernal. A alma não está, como acreditam digamos, muitos, além dos espíritas, muitas outras vertentes assim de religiosidade, aqui a alma anda por aí. Tem uma outra vida agora. Aliás, era capaz de ter uma boa explicação do que as pessoas têm na mente, que existe essas almas que andam, entre aspas, desconectadas destes 3 lugares, chamadas as almas penadas. Não, penadas é certamente estão a penar. E há aqui um erro. Então, já agora vou pegar aqui no que diz São Tomás, porque São Tomás, alguém pode dizer, mas São Tomás, o que é que vai... Eu quero saber a doutrina certa. Não, então São Tomás, tudo o que ele diz está baseado na Sagrada Escritura e é a doutrina que a Igreja sempre ensinou. E São Tomás vai dizer o quê? Que de facto podem aparecer almas do céu, do purgatório e do inferno. Para que aparecem almas do céu? Aliás, está aqui é um outro trecho, ele vai dizer que é possível de facto aparecerem as almas,
e que algumas dessas almas aparecem às vezes com... Não são as almas que aparecem, mas são anjos que aparecem por essas almas. E por isso é que, aliás, eu vou ler este trecho que acho que é importante. Diz assim: de facto, que os mortos apareçam aos vivos numa forma ou outra pode acontecer de dois modos. Ou por uma especial disposição de Deus, porque eles não aparecem porque lhes apeteceu. Então, eu quero chamar aqui o Sousa Martins, que infelizmente é um homem ateu, que se suicidou, não é? E que, enfim, acho que não é exemplo para ninguém, mas infelizmente, bom, os espíritas são fanáticos. O Sousa Martins é o... E infelizmente há muitos católicos que caem também nessa aldrabice. Então, eles não andam por aí e de repente são convocados e aparecem, porque eu os chamei. Ou por uma especial disposição de Deus, que quer que as almas dos mortos intervenham nas coisas dos vivos. Então, por exemplo, há um caso muito famoso, isto é almas dos mortos, assim genericamente falando. Há um caso muito famoso de São João Bosco. São João Bosco estava no seminário e isto no caso para falar de uma alma que vem do céu, né? Não do purgatório nem do inferno. São João Bosco estava no seminário, tinha um amigo dele que era o Luís Comolo, que era um amigo do seminário muito virtuoso. Eles conversavam muito sobre o céu, sobre a vida futura, ou seja, no caso vida futura, serem sacerdotes, porque eles estavam a estudar. E esse Luís Comolo começou a adoecer, assim, e eles fizeram um pacto. Ele disse assim: olha, eu não sabia que isto não se podia fazer, não tinha ideia. Foi, digamos, aquela alegria e entusiasmo da juventude. E disseram assim um para o outro: olha, o morrer primeiro vem depois, se Deus permitir. Claro, eles puseram a condição, se Deus permitir, vem depois avisar o que ficar aqui na Terra a dizer onde é que está. Imagina. Ainda bem que se salvou. Pois. E então, entretanto, ele começou a piorar de saúde e a determinado dia morreu. E eles falaram várias vezes esse assunto. Olha, quem morrer primeiro, ele acabou por morrer primeiro, ainda muito jovem, 20 e poucos anos. Tá bom. Nessa noite, foi nessa mesma noite, ele era um rapaz muito virtuoso. Nessa mesma noite, estavam cerca de São João Bosco, nas Memórias do Oratório, quem quiser, é um livro que existe à venda. E o santo não vai mentir, não é? E nessa mesma noite, na Camarata, onde dormiam num seminário em Turim, estavam cerca de 20 seminaristas e houve-se um barulho, pareciam trovões, pareciam uma coisa assim a arrastar pelo soalho de madeira, fora da Camarata. Toda a gente acordou, os seminaristas todos agarraram-se uns aos outros assim: o que é isto? E aparece uma figura e diz: Bosco, estou salvo. E todos eles ouviram, só que alguns não entenderam o que era aquilo. Alguns não entenderam porque não sabiam o sentido daquilo, da expressão. E depois desapareceu. E toda a gente ficou a comentar durante meses isso aí. E São João Bosco percebeu que era no caso, o Luís Comolo a dizer, a realizar aquilo que tinha sido prometido do pacto. E o São João Bosco depois diz: olha, mas foi uma coisa muito temerária, não devíamos ter feito isso. Claro, ele não sabia, e de facto, e diz no livro que não deveria ter feito, mas não tinha conhecimento, ou seja, foi por ignorância. Mas ele também não invocou os mortos, não é? Não invocou os mortos. Invocou menos, enquanto estava vivo. Exato. Então, pronto, ainda passa. Mas o que aconteceu foi isso, é que esse morto apareceu. No caso, era um morto que estava no céu e veio dizer que estava no céu. Então, pode acontecer, como diz aqui, para instrução ou para ajuda. Os mortos podem aparecer, como por exemplo apareceu muitas vezes Santiago aqui na Espanha, né? E apareceram na vida dos santos, apareceram outros santos, como Santa Joana d'Arc, apareceram vários santos ligados à história da França. Então os mortos de facto podem aparecer por um milagre, e diz aqui, e por disposição de Deus. Que a leitura desse ponto que o senhor estava a ler suscita também aqui uma questão. Então as almas que estão no inferno também podem aparecer aos vivos? Também podem. Provavelmente não é para ajudar, não é? Pois, então vai dizer aqui. Dizer que estão a ajudar, mas não estão. Então, vai dizer aqui. Então, podem aparecer as almas por disposição de Deus ou por ação de anjos bons. As almas podem aparecer por ação dos anjos bons ou maus. Inclusivamente, os mortos ignorando esse facto. Ou seja, os mortos nem sabem que estão a aparecer para os vivos aqui. Ou seja, ele diz assim, o anjo disfarça-se de uma dessas almas para aparecer um vivo. Para aparecer. Por exemplo, imaginemos, às vezes pode acontecer um desses bruxos assim dizer assim: eu agora sou Santo António. Ai, está aqui Santo António. Está aqui Santo António. E Santo António está no céu. Sim, no caso, no céu, ele sabe o que está a acontecer. Ele tem conhecimento, porque está em Deus. Ele sabe essa falsa, né, aparição dele. Mas se estiver no inferno, não é? Imagina
Eu não sei se está... Bom, enfim, não vou fazer julgamentos, evidentemente, mas uma alma, um desses bruxos invoca uma alma que está no inferno. A alma que está no inferno nem sabe que o outro está a invocá-lo. Porque ele está no inferno e não tem conhecimento. E então os anjos podem fazer aparecer as almas, anjos bons e anjos maus. E então, quando são anjos bons, a alma sabe que está, digamos assim, a aparecer para alguém. Quando está no céu. Quando está no céu. Quando está no inferno, não sabe. Sim, não, quando está no inferno, não sabe. E mesmo assim, uma coisa que nós pensamos, bom, o que São Tomás diz é assim, é que também que as almas do céu aparecem para ajudar os vivos, ou para dar enfim, para anunciar alguma coisa no desejo de Deus. As almas do purgatório podem aparecer, no outro dia falámos até sobre o purgatório, contámos vários casos de aparições de almas do purgatório, para pedir sufrágios por si, pedir orações, e também para instrução da pessoa, e as almas do inferno também, para instruir a pessoa e colocá-la dentro de um verdadeiro temor de Deus, da noção de que existe uma eternidade infeliz, não é? Que é o inferno. Então esses casos, inclusive eu tenho aqui um livro chamado As Almas do Purgatório, na vida dos santos. Então é a vida de santos e a aparição de almas do céu, do purgatório, e inclusivamente também almas do inferno que apareceram. Enfim, lá está, para dar um testemunho, porque Deus quis que aparecessem. Mas não são elas que decidem aparecer. Eu vou aparecer lá. Como os espíritas acham que é isso, não é? Uhum. Que a alma então aparece quando ela quiser. E os mortos podem aparecer aos vivos quando eles quiserem. Não podem aparecer quando eles quiserem. Inclusive, São Tomás diz que uma alma, por exemplo, que está no inferno, ou uma alma que está no purgatório, ou seja, a alma separada do corpo, não tem absolutamente noção do que se passa aqui na Terra. Ele sabe das coisas que existem na Terra, das pessoas com quem conviveram, etc. Mas eles não têm noção do que está a acontecer agora. Eles não sabem que nós estamos aqui a conversar, por exemplo. Porquê? Porque a vida deles acabou. Para este mundo acabou. Então eles não estão aqui ao nosso lado e de repente pensam assim, então daqui a 10 minutos eu vou aparecê-lo para lhe dar um susto. Não existe isso aí. Então, por isso é que nós temos de ter muito cuidado que a maior parte, não dá para dar porcentagem porque não é classificável isto aqui, mas a maior parte das aparições que se dão em sessões, às vezes até mesmo aparições assim do nada, podem ser verdadeiras, evidentemente pode aparecer um santo, pode aparecer Nossa Senhora para alguém, eu já ouvi casos e não vou negar, mas infelizmente sobretudo quando há invocação, a maior parte, diz São Tomás e diz a boa doutrina católica, são demónios que aparecem a fingir-se de pessoas, a fingir que são, às vezes até a fingir que são santos, para fazer a pessoa acreditar. É porque é uma coisa curiosa, quanto mais a pessoa se introduz nessa invocação para tentar adivinhar e saber as coisas, mais ela vai perdendo a verdadeira fé. Ela deixa de acreditar no céu, ela deixa de acreditar na Santíssima Trindade, ela começa só a acreditar nesses espíritos e ela vive só com esses espíritos. Eu uma vez apanhei um caso puxadíssimo de uma senhora que diz, com uma certa idade, que diz assim: olha, eu descobri há pouco tempo que sou médium, que tenho sensibilidade para os espíritos, e disseram-me que era uma coisa boa. Assim, não vou dizer que nem é boa nem má, mas você tem que ter muito cuidado com isso. Porque se você realmente tem muita sensibilidade, a tendência da pessoa que tem muita sensibilidade é querer, por curiosidade, ir aprofundando, digamos, as suas capacidades. E acaba por dar no espiritismo. É que o diabo aproveita. O diabo aproveita-se Claro. disso. Porque é algo desconhecido, é misterioso. Não é? Então a pessoa tem de se basear muito no que diz o Catecismo da Igreja Católica, não é? Sobre isso. Não é? No que nos ensina a doutrina católica, os santos, os teólogos, os grandes teólogos, para não nos desviarmos do caminho. Porque a pessoa começa a acreditar que nós também somos anjos. Hoje em dia então acredita-se, nós somos almas que depois vão nos dar em anjos. Uma das fundadoras do Reiki, um dia podíamos falar sobre esse assunto, uma das fundadoras de um ramo do Reiki, que é o Reiki essencial, que deve ser o mais conhecido aqui em Portugal, não é? Ela diz que nós somos anjos. Ela tem um livro, chama-se Diana Stein, ela diz We Are Angels. É um título de um dos livros dela. Nós somos anjos. Olha que bom, só faltam as asas. Então é uma aldrabice pegada, mas isso vai, digamos, esmorecendo a verdadeira fé e vai nos fazendo afastar dos princípios do nosso credo. E acho que demos aqui uma volta geral. Uma grande volta. Às questões que... foi uma grande volta, mas acho que foram respondidas as questões assim, mais essenciais para tirar este tipo de confusão, porque muitas vezes este tipo de situações da pessoa que vai consultar a médiums ou videntes, ou seja o que for, normalmente apanham sempre a pessoa numa situação um bocado mais debilitada, não?
A pessoa fica exato. preocupada. Habitualmente Fica preocupado o que é que se passa com ela, ou porque ela quer melhorar a vida, ou quer um progresso espiritual, e depois começa a entrar dentro de uma teia de aranha, digamos assim, de uma teia que a pessoa depois já não se consegue desenvencilhar. E depois e ela ganha uma fé numa outra vida, não é? Isso é curioso. Às vezes as pessoas não acreditam em muita coisa e vão ter com uma médium e então apareceu tal coisa, então existem almas mesmo. E o demónio engana, claro que o demónio vai mostrar que existem, dá uma espécie de fé para a pessoa, só que é uma fé desviada. Que é para ele ser consultado todos os momentos. Exatamente. É uma fé completamente desviada. E se calhar, sou padre, então, por hoje, acho que já tínhamos aqui, está mais ou menos respondido a todas estas questões difíceis que colocaram. E o importante talvez fosse também, já agora, sim, digamos assim, para rezar e pedir a sua bênção, claro. Para quê? Para ver uma espécie de uma clareza mental. Porque, querendo ou não, a pessoa tem uma certa intuição, isto é capaz de não estar bem. Certo. Talvez as pessoas até perguntem, mas então como é que a gente vai saber se alguma coisa é de Deus? Porque até há pessoas que têm dons, não é? Dons, digamos, lá está, de sensibilidade para com o sobrenatural. E são de Deus. Os santos, né? Um Padre Pio, quantidade de santos que tiveram dons assim. E há outras pessoas que, infelizmente, que é a maioria, que utiliza isso para o mal. Ou para si, ou para o seu próprio benefício. Uhum. Como é que eu vou saber? Eu conheci, por exemplo, uma senhora que tinha um amigo com dons. Ele adivinhava coisas. Era incrível. Ele adivinhava coisas. Ela começou a estranhar porque quando ele começou a dizer assim, deixe de ir à missa. E com aquele padre. Ela conhecia vários padres, ia a várias igrejas, mas havia um que era um padre com muito boas ideias, digamos, um padre muito fiel assim, à doutrina, que lhe dava bons conselhos, claro. Esse padre, não. E ela, puxa, mas ele parece o melhor padre. É o que dá mais conselhos acertados, os conselhos assim de acordo com a nossa fé. Digamos, tem bom dom de conselho, tem dom de... E ela começou a perceber que alguma coisa está errada. E realmente estava. O homem era espírita. Bom, mas isto eu estou a dizer porquê? Qual é, digamos, a solução? Como é que nós vamos então tentar perceber se de facto, bom, os mortos aparecem, realmente acho que é líquido. Agora, como é que nós podemos saber se de facto é algo bom ou mau? É muito simples, é só ver se aquilo me ajuda a ser mais fiel católico, ou seja, a seguir mais os mandamentos, a praticar melhor os mandamentos, os sacramentos, ou não. As virtudes. Porque se me começa a afastar, se eu não tenho muito discernimento, bom, pelos frutos eu posso realmente ver como é que é a qualidade da árvore. Não é? Se eu começo a afastar-me da fé, é sinal de que aquilo de facto não é de Deus e pode ser o demónio disfarçado até de um santo, como aconteceu e acontece de vez em quando. Com uma conversa muito lógica, conselhos entre milhões de aspas acertados, mas vai desviando a pessoa. E às vezes até fazendo milagres. Aquela Alina Cardial, que escreveu um livro que foi pronto, teve com o Padre Sousa Lara, ela conta, né, que ela foi um bruxo e o bruxo ela disse lá no início do processo dela, de decadência, né, o bruxo disse coisas da minha vida que eu nunca contei para ninguém. Ou seja, ninguém sabia. O homem que conhecia, parece, nossa, deve ser um santo. Apesar que o bruxo tinha uma cara de bruxo, né? Mas enfim, parecia. Como é que é possível? Não, lá está, é que o demónio transmite conhecimento ao bruxo para que o bruxo adivinhe coisas que ninguém sabe. E cativar. Exato. Cativar a pessoa. Isso, infelizmente, há muito sobre isso. Então, a pessoa, uma vez também uma senhora dizia, a minha filha está com um problema, mas agora já fui à bruxa e está a melhorar. Olha, cuidado. Porque a melhora pode ser uma melhora física, porque o demónio ele não faz milagres, mas ele pode dar uma aparência de milagre. Inclusivamente a doença pode ser provinda do demónio para que ele depois possa corrigir e enganar a pessoa mais ainda e levar a pessoa para um mau caminho. Mas tenha muito cuidado, porque depois o demónio vai pedir uma fatura muito alta. Em vez disso, pelas coisas de Deus, confiança, oração, sacramentos, não, a bruxa disse para fazer alguma coisa, é muito simples e a minha filha está a ficar curada. Também tenha cuidado, porque depois a fatura vai ser muito alta da parte do demónio. Em Lourdes, quando acontece um milagre, eles dizem que para ser milagre de Deus mesmo, independentemente de quem fez a operação, se foi um anjo, se foi uma alma, seja o que for, tem que ter duas características. A pessoa mudou no corpo, a doença ficou curada, e a alma também ficou curada. Exato. Se a alma não curou, eles não aceitam como tendo sido um milagre de Deus. Exato. E é o que o senhor estava a explicar aqui, que é o que acontece. Vai lá ao médium, ou vai lá, sei lá, invoca o santo, e pode até fazer milagres. Uma coisinha. Se só curou uma coisinha e não mudou de alma, não vem de Deus.
Então, pedir sobretudo muitas luzes e vida de oração para podermos perceber quem está a atuar. Então, vamos pedir a todos os que nos escutam, nos ouvem, pedir que Nossa Senhora a todos proteja, dê muito dom de um discernimento para poder distinguir realmente. Bom, para a primeira coisa, para termos uma vida sobrenatural bem levada. E isso vai nos ajudar muito a, de facto, a saber o que é bom e o que é mau para nós. Vamos pedir então a bênção de Deus Nosso Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, sobre todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve Maria. Salve Maria.